Vamos agora mudar de assunto, voltar a falar sobre a guerra na Ucrânia. Líderes europeus repercutiram a decisão dos Estados Unidos de suspender o envio de ajuda militar a Kiev e prometeram reforçar os esforços pela paz. Américo Martins volta ao vivo conosco, trazendo mais detalhes sobre essas manifestações. Américo. Olá de novo, Jairo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Ucrânia pode contar com os europeus para continuar tentando resistir nessa guerra contra a Rússia. Ela disse que a Europa vive neste momento uma era de rearmamento e que a União Europeia deve dedicar nos próximos anos 800 bilhões de euros para ajudar na defesa do continente e tentar colaborar com a Ucrânia. Mas o governo dos Estados Unidos continua sendo aquele que mais contribui para os esforços de guerra da Ucrânia. Quase metade do financiamento e dos armamentos que a Ucrânia recebe para continuar resistindo contra a Rússia vem dos Estados Unidos. E essa decisão do presidente Donald Trump de interromper o fluxo de armas e de ajuda à Ucrânia inclui, inclusive, muitos armamentos, munições, blindados, mísseis de defesa aérea que se encontram em países da OTAN, em especial a Polônia, e que seriam transferidos para a Ucrânia nos próximos dias. Então a Ucrânia muito rapidamente pode ficar sem essa ajuda militar dos Estados Unidos. Os europeus vão continuar enviando essa ajuda militar, mas de qualquer forma a suspensão da ajuda dos americanos pode contribuir muito aí para a morte de mais ucranianos e para avanço dos russos. Os americanos contribuem, além de dinheiro e também com armamentos, contribuem muito com inteligência militar, Jairo. É através dessa inteligência militar que os ucranianos monitoram, por exemplo, decolagens de aviões militares na Rússia, avanços das tropas russas, deslocamento de material bélico dos russos ainda no seu próprio território. Isso tudo permite que Kiev possa se defender e eventualmente lançar ataques também contra os russos. A interrupção dessa ajuda de inteligência também vai causar um estrago muito grande para os ucranianos. E além disso, Jairo, um outro problema muito sério é a questão dos mísseis de defesa aérea. Eles são utilizados ininterruptamente pelos ucranianos para defender as suas grandes cidades. É através da ajuda de inteligência que eles podem acionar esses mísseis antiaéreos, que em muitos casos vêm diretamente dos Estados Unidos. A Ucrânia conseguiu nos últimos meses desenvolver a sua própria indústria bélica, mas não tem condição de substituir em qualidade e em quantidade a ajuda que vem dos Estados Unidos. Mais da metade, como eu disse, da ajuda vem diretamente dos americanos. E o governo russo acaba de se manifestar também sobre essa decisão do Donald Trump de suspender a ajuda para a Ucrânia, numa espécie de revanche contra o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. O que disse o porta-voz direto do presidente Vladimir Putin agora há pouco em Moscou, Jairo. Ele disse que obviamente ainda é necessário se saber os detalhes dessa decisão americana, mas, aspas, se isso for verdade, a interrupção da ajuda americana, então essa é uma decisão que pode realmente levar o que ele chamou de regime de Kiev a um processo de paz. Se os Estados Unidos pararem ou pausarem esses suprimentos militares, essa provavelmente será a melhor contribuição para a causa da paz. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ainda não se manifestou, mas existe inclusive um grande apoio com relação à posição do Zelensky, que chegou a dizer algumas verdades, como foi interpretado na Ucrânia ao presidente Donald Trump, naquele bate-boca no Salão Oval. Inclusive a oposição ucraniana tem saído em defesa do seu líder, já que para a Ucrânia essa guerra é uma guerra existencial. Na última vez que os Estados Unidos interromperam a ajuda militar para Kiev, na ocasião final de 2023, quando o presidente Donald Trump fez uma pressão no Congresso americano sobre os parlamentares republicanos para suspender temporariamente a ajuda militar, a Ucrânia perdeu muitos territórios e muitas vidas também de soldados, porque não tinha armas suficientes para se defender. Jair.
Mérico, as autoridades do governo Trump já exigiram que Zelensky peça desculpas pelo bate-boca que nós acompanhamos na última sexta-feira na Casa Branca. Sim, o J.D. Vance, por exemplo, que é o vice-presidente do Donald Trump, a pessoa que instigou aquele bate-boca ao provocar o Volodymyr Zelensky e fazer acusações contra o líder ucraniano, disse que existe ainda a possibilidade, por exemplo, de uma conversa e de uma ajuda americana para que se encontre a paz. Mas o que eles exigem? Ou que o Zelensky peça desculpas ou que mude de posição e dê provas de que ele quer uma negociação de paz neste momento. No final das contas, Jairo, os dois lados querem a paz, tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia. O problema é como essa paz vai ser atingida. Para o presidente Donald Trump, ela precisa ser imediata e ele não tem a menor preocupação com relação aos custos dessa paz para a Ucrânia, que pode perder, por exemplo, quase 20% do seu território. Uma massa muito importante e Kiev não está disposta a abrir mão disso, sendo que é a vítima de uma agressão não provocada. O presidente Zelensky também quer a paz. Os ucranianos querem a paz mais do que qualquer outro grupo, mas querem uma paz que tenha, no mínimo, seguranças militares que impeçam os russos de tentar uma nova guerra para tentar conseguir ainda mais território dos ucranianos. Como eu disse, os ucranianos veem essa guerra como uma guerra existencial. Eles têm certeza de que o presidente Vladimir Putin não vai parar essa guerra, que ele pode pausar a guerra neste momento, se aproveitar dessa ajuda do presidente Donald Trump aos russos, essa traição aos ucranianos, como é vista na Ucrânia, mas que no futuro ele vai tentar novamente subjugar a Ucrânia. Ele não parou, por exemplo, quando anexou a Crimeia em 2014. Depois a guerra continuou em Donetsk. Depois houve a invasão total da Ucrânia, um certo recuo dos russos, mas hoje eles controlam 20% do território. Então a história mostra que o Vladimir Putin não parou. A Ucrânia precisa, diz o Volodymyr Zelensky e a maioria dos analistas, de segurança militar, de algum tipo de garantia que possa parar os russos no futuro. O Donald Trump não tem a menor preocupação com nada disso. O que ele quer é simplesmente interromper a guerra e interromper o envio de recursos para a Ucrânia, porque ele vê essa guerra simplesmente como uma questão financeira, que os Estados Unidos estariam perdendo dinheiro ao ajudar a Ucrânia, deixando de lado completamente princípios que são muito importantes, por exemplo, para a Europa, e dizendo, inclusive, que a Europa é que tem que ser a responsável pela defesa da Ucrânia, se quiser dar algum tipo de garantia. Isso, no final das contas, Jairo, apenas empodera regimes autocráticos como o da Rússia e vários outros ao redor do mundo. Então, como eu disse, todos querem a paz. O presidente Donald Trump e o presidente Zelensky. A forma de se atingir essa paz é que é diferente. O Trump não tem a menor preocupação com os custos disso para a Ucrânia e o Zelensky precisa de algum tipo de garantia militar para tentar impedir os russos de continuarem ou de voltarem a ter alguma aventura militar no futuro.